Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nome do nosso Deus. Queridos, antes de mais nada, eu queria também saudar os nossos amados obreiros, todos os auxiliares do trabalho, os diáconos, os presbíteros, pastores que trabalham aqui na congregação da Caracuzinho, que juntos a gente procura estar servindo ao Senhor. Então Deus abençoe vocês, cada um de vocês, os seus familiares também. Quero dizer que estou com saudade desse contato presencial com os irmãos, mas creio que logo, logo isso vai passar. Quero também saudar o Ministério Feminino, aí na pessoa da irmã Eliene e também suas auxiliares, aí que trabalham fazendo uma obra maravilhosa junto às mulheres da nossa congregação. Quero também saudar a nossa juventude e com o Isaac, a irmã Zirã, todas as moças e rapazes da igreja. Recentemente fizeram um trabalho muito interessante, visitando os irmãos ali, claro que não tendo contato ali, mas do lado de fora, cantando louvores a Deus. Foi um momento muito precioso. Muitos irmãos gostaram e repercutiram de uma maneira muito positiva. Então Deus abençoe a nossa juventude. Também queria saudar o Ministério Infantil, o Ministério de Crianças da igreja. E tem sido uma bênção, irmãos, esse trabalho que tem sido desenvolvido. É claro que nós tivemos uma interrupção, mas logo vamos estar voltando esse trabalho com as nossas crianças aí, com a irmã Neide, toda uma equipe que tem trabalhado aí para estar abençoando as nossas crianças. Também quero saudar os nossos irmãos da EBD, todos os nossos professores, as professoras, aí com a irmã Raica, todos os demais irmãos que têm tido esse cuidado de, mesmo nesse período de isolamento social, estar gravando algumas aulas. Mas devo dizer, irmãos, que nós, logo que retomarmos a nossa atividade, a nossa rotina, nós vamos repetir essa lição do terceiro trimestre, falando sobre a carta aos Efésios. Então, peço aos irmãos que ainda não adquiriram a sua revista, que nos procurem todas as quintas-feiras e domingos, no horário do culto, nas quintas-feiras às 19 horas e aos domingos a partir das 18 horas, nós estamos na igreja, tá bom? Então, peço aos irmãos que nos ajudem. Nós temos aí a conta pagada da Escola Bíblica das revistas e nós pagamos com esse recurso, né? Nós vendemos as revistas para os irmãos e pagamos a Casa da Bíblia. Então, os irmãos que puderem nos ajudar, faça isso. Também quero aqui saudar os nossos músicos, tá certo? As nossas bandas, tanto a Expressão como Cantares. Deus abençoe todos os meus amados irmãos. Quero dizer que vou estar orando, incluindo os irmãos aí. Tem alguns que estão enfermos ali e a gente vai pedir para que o Senhor queira visitá-lo com a graça saradora, tá bom? Devo também falar do Ministério da Família, aí com o diácono Samuel, Manita e toda uma equipe trabalhando. Mesmo nesse período de isolamento social, a gente tem feito um trabalho, ligando, dando uma palavra, fazendo uma oração e graças a Deus, porque o trabalho vem sendo feito de uma maneira diferente, mas vem sendo feito. Então Deus abençoe aí o Ministério da Família. E também, irmãos, eu quero agradecer a alguns obreiros que nesse período nós não estamos fazendo escala, a secretaria não está funcionando, mas a gente não tem como fazer a escala e então a gente precisa da ajuda de alguns obreiros e alguns têm realmente se disponibilizado para estar conosco, abrindo a igreja, nos dando aquele suporte, tá certo? Então Deus abençoe os meus amados irmãos, auxiliares do trabalho. São muitos eles, se eu fosse citar aqui, tem o Anderson Rosa, tem Ezequiel, quase sempre estão conosco ali, o Wesley, tudo, nosso amado irmão Robério, tesoureiro, está sempre ali com a gente. Então são muitos irmãos que têm nos ajudado. Se você quiser participar também, apareça lá, tem sempre alguma coisa para a gente fazer. Amém? Glória a Jesus. Queridos, nós vamos orar
iniciando o trabalho. E após a oração, os irmãos vão ter a oportunidade de estar louvando a Deus aqui com umas 2 ou 3 canções, aqui com o grupo Cantares. Tá bom? Então nós vamos orar. Peço a você que feche os teus olhos e vamos fazer essa oração. Querido Deus, querido Pai, Senhor amado, nós queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos socorrido, tem nos acudido, e nós te louvamos, Senhor, porque nós temos experimentado o teu favor, Senhor. Oh, Pai querido, nesta noite, eu quero te pedir por cada lar, Pai querido, que o Senhor esteja trabalhando em cada uma das casas dos teus filhos, Senhor, com a tua graça gloriosa, Senhor, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo harmonia. Te peço a Deus que o Senhor visite com a tua graça aqueles que estão enfermos, alguns com enfermidades físicas, outros com enfermidades emocionais. Que esta noite, Senhor, o Senhor venha de uma maneira especial e poderosa, Senhor, ao encontro de cada um dos teus filhos, Senhor, que precisa desta visitação, repreendendo a ansiedade, repreendendo o medo, oh, Pai querido, repreendendo, Senhor, as viroses, essas enfermidades que têm, de um certo modo, assolado, não somente a igreja do Senhor, mas todo mundo. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor repreenda. Te peço que nesta noite, Senhor, a tua palavra, os louvores que serão ministrados, Senhor, alcance o coração, a alma de cada um de nós. Pai querido e amado, em nome de Jesus, seja conosco. Abençoa, meu Deus querido, toda a tua igreja no Acaracuzinho. Abençoe todos os meus amados irmãos que não congregam conosco, Senhor, mas estão nesta noite participando deste culto. Abençoa, Senhor, levando a solução para problemas que eles não conseguem solucionar, levando a saída, Senhor, num momento, Senhor, de grandes desafios. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo faça maravilhas hoje à noite. Que seja um culto, Senhor, especial pela tua santa presença. Manifesta o teu poder, Senhor, e a tua glória, repreendendo tudo aquilo que não procede de ti, Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Queridos, nesse momento nós vamos ouvir alguns louvores ao Senhor. Você tem a oportunidade também de estar cantando junto com os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos juntamente com os irmãos. Então, a gente pede que os irmãos, mesmo de sua residência, sua casa, que os irmãos possam adorar a Deus, porque no meio de tantos problemas, né, que a gente está passando, sem poder ir à igreja, mesmo assim não deixe de adorar Ele, porque Ele está no controle de tudo. Amém.
Glória a Jesus. Graças a Deus. Irmãos, estamos voltando agora para o momento da ministração da Palavra de Deus. Peço a você que encontre a sua Bíblia, alguns já estão com ela nas mãos, e abram na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. E nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o andar digno do cristão. Tá certo? Então, baseado nesse texto que nós vamos ler, nós vamos falar sobre este andar de modo digno. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. Entendendo aqui, não foi possível ainda voltarmos a gravar nosso culto no templo, mas estamos aqui, improvisação santa aqui, e Deus tem também abençoado, tá bom? Quero saudar aí os meus irmãos da congregação de Mário Filho, da congregação do Bom Jardim, que de vez em quando estão participando com a gente, alguns amigos também do quartel do Corpo de Bombeiros, aí o sargento Lucileno, o subtenente Adriano, enfim, alguns irmãos que a gente envia o link, e eles agora já até pedem que a gente envie. Então Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Então vamos fazer a leitura desse texto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Então nós iremos ler a partir do versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é composta de 6 capítulos. E nós podemos perceber nos 3 primeiros capítulos que ele traz o ensino, a doutrina. E nos outros 3 capítulos seguintes, ele traz ali a vivência, a prática da doutrina. Então, ele ensina primeiro e em seguida ele nos desafia a colocar aquilo que nós aprendemos em prática. E é interessante isso, porque eu vejo que entre a doutrina e a prática há sempre como que um abismo que algumas pessoas não conseguem transpor. Tem pessoas que conhecem muito bem a doutrina, mas não vivem de acordo com a doutrina, não vivem de acordo com a palavra. Aprendem muito acerca da palavra, mas não conseguem viver de acordo com aquilo que aprenderam. Então esses 3 últimos capítulos, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, vai falar da parte prática. Que primeiro trabalhamos a doutrina, depois a parte prática que vai falar da nossa posição em Cristo, das responsabilidades que nós devemos ter enquanto servos de Deus, enquanto discípulos de Cristo. E eu quero, nessa narrativa aqui, apresentar essa, não vamos dizer proposta, mas vamos dizer aqui nessa exortação bíblica para todos nós,
E a gente vai procurar apresentar esta palavra dentro desse tema, andando de modo digno. Veja que o texto, no versículo 1, começa com a apresentação de Paulo. Paulo, ele se apresenta novamente. Ele disse: eu, prisioneiro do Senhor. Então, quando Paulo diz assim, eu, prisioneiro do Senhor, dentre outras coisas, nós já entendemos o seguinte: nesse momento ele está preso. Ele escreve essa carta de uma prisão em Roma, muito provavelmente. Mas quando a gente vê que este homem, ungido de Deus, nós podemos dizer, chamado diretamente pelo Senhor Jesus, um homem comprometido extremamente com a obra de Deus, um homem de oração, de estudo cansativo da palavra, ele agora fala que está preso. Gente, aí eu fico pensando nesse evangelho que ultimamente tem sido me pregado, de um evangelho que nos garante como que uma imunidade diante dos problemas. Mas não é esse o evangelho genuíno. Ao aceitarmos a Jesus como Salvador, ao aceitarmos o discipulado de Cristo, nós não recebemos nenhuma garantia de que todas as coisas irão se desenvolver, irão transcorrer da maneira como nós queremos. Até porque, se nós prometêssemos isso, esta garantia, nós não estaríamos sendo honestos, nem precisos com respeito à interpretação das próprias palavras do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui é que, mesmo sendo nós fiéis a Deus, comprometidos com a palavra do Senhor, amando a Jesus, procurando viver de modo digno, nós passamos por problemas, enfrentamos algumas lutas. E Paulo nos mostra isso. Ele procura nos lembrar isso, que há um custo em servir a Cristo, há um preço a se pagar. E nós precisamos entender isso. E precisamos estar dispostos a pagar esse preço, esse custo do discipulado. Só que o apóstolo, de maneira alguma, ele vai ver o sofrimento como algo que venha desqualificar o seu ministério. Não, ele vê o sofrimento não como um desfavor de Deus, mas como uma honra. Ele sente-se honrado em estar preso em Cristo, por causa do Senhor. Depois nós vamos ver que Paulo ele passa a aconselhar os crentes, e esse aconselhamento vem em forma de um apelo. Ele diz assim: rogo-vos que andeis de modo digno da vocação. Quando ele diz rogo-vos que andeis, entenda andar como jeito de viver, maneira de viver. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, meus irmãos, eu peço, pelo amor de Deus, que vocês tenham um jeito de viver coerente com aquilo que vocês dizem ser. Se vocês são cristãos, se vocês amam a Cristo, então viva como cristãos, viva como servos, como discípulos do Senhor. É isso que Paulo está falando. Ande de modo digno, de modo compatível com a posição de vocês. Quer dizer, se você diz que é crente, então seja crente. Ande, se conduza, se comporte como crente, de modo digno, ou seja, que o seu testemunho seja completamente harmonioso com a sua confissão de fé. Então, seja tudo aquilo
que Jesus te chamou para ser. Jesus te chamou para ser santo. Então seja santo. Jesus te chamou para ser fiel. Então seja fiel. Viva de maneira que o caráter de Cristo se reflita na sua vida. Então esse é o apelo que Paulo faz. E essa palavra é uma palavra que fala muito para nós. Andar de modo digno. Andar do jeito certo. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu preciso falar também para os irmãos acerca desse andar. Quais são as características, o que no meu andar precisa ser percebido para que a minha vida seja um testemunho positivo do Evangelho de Cristo. O que esse meu andar, o que esse meu jeito de viver precisa mostrar, evidenciar, para que o nome do nosso Jesus seja exaltado, para que nós realmente sejamos uma verdadeira propaganda positiva da igreja, do poder do Evangelho. Então o que é que precisa ter? Primeiro, precisa ter humildade. Nós devemos andar com toda humildade. William Barclay, ele vai falar sobre a humildade, de onde provém a humildade. Já que a humildade é algo tão imprescindível ao nosso jeito de viver, ao nosso andar cristão, ou andar de modo digno, o que a humildade, em que consiste essa humildade? De onde procede essa humildade? A gente vai ver que essa humildade procede do conhecimento que temos de nós mesmos. A partir do momento que nós reconhecemos quem somos. E quem somos? Nós somos pó. Nós somos frágeis. Nós não somos super-homens. Não. Nós temos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, fragilidades físicas. De vez em quando a gente é impedido por uma enfermidade de continuar as nossas atividades. Que não precisa muita coisa para nos deixar enfermos. Então nós somos frágeis. Nós temos essa debilidade, não só fisicamente, mas nós temos também fragilidades emocionais. Somos crentes, amamos ao Senhor, cremos na palavra de Deus, mas de vez em quando nós nos surpreendemos com um sentimento de pavor, de medo, de ansiedade. Apesar de crermos em Jesus, sabemos que Ele é o nosso Deus, que nas suas mãos tem todo o poder, que Ele nos guarda, nos ama, nos livra, mas de vez em quando parece que saber disso é insuficiente. Tamanha é a nossa fragilidade emocional. E ao invés de estarmos sempre prontos a servir ao Senhor, de vez em quando a gente está desanimado, ali, cabisbaixo. Então, nós somos frágeis. Precisamos saber quem somos. Nós somos pó. Nós somos pó. Frágeis fisicamente. Nós somos frágeis emocionalmente. E às vezes até espiritualmente. Não conseguimos alcançar o estágio próximo. O nível próximo. A gente não consegue, muitas vezes,
crescer, evoluir, vencer algumas lutas, algumas tentações. E isso só deve nos conduzir ao que é um sentimento de humildade. A gente não pode estar pensando de nós além do que convém. Muito bem, de onde vem essa humildade? Primeiro, do conhecimento que temos de nós mesmos. Segundo, do confronto da própria vida, da nossa própria vida, com a vida de Cristo. É uma missão extremamente desafiadora ter que imitar a Cristo. Devemos ser imitadores de Cristo. Mas quando nós confrontamos, quando nós comparamos a nossa vida com a vida de Cristo, nós percebemos quão distante nós estamos do padrão dele, que é o paradigma. E quando nós confrontamos a nossa vida com a dele, nós percebemos o quanto precisamos melhorar, o quanto estamos distantes. Eu sei que existe hoje uma teologia muito triunfalista, né? que pensa de uma maneira muito elevada acerca de nós mesmos. E quando a gente vai para o texto sagrado, a gente vê que devemos ser inteiramente dependentes de Deus. A nossa vida está longe de ser aquilo que nós queríamos que ela fosse. Nós lutamos. As pessoas nos veem na rua, alguns dizem, olha, ali vai um homem de Deus, outros dizem, olha, ali vai uma mulher de Deus. E às vezes até para a gente mesmo, ô pastor, o senhor é um homem de Deus, ô irmão, a senhora é uma mulher de Deus, você é uma moça de Deus. Tudo. E a gente vê e diz, meu Deus, é isso que ele pensa de mim, que eu sou um homem de Deus. Mas ele talvez não saiba a luta que eu passo para ser aquilo que eu quero ser. Eu quero ser aquilo que essa pessoa pensa de mim. Eu quero ser o luto, e todos nós devemos fazer isso. Lutar para ser aquilo que a gente deseja ser, que Deus espera de nós. Mas nós percebemos que nem sempre conseguimos. E sabendo disso, não deve nos orgulhar, e sim nos humilhar. Nos mostrar quão pequeno nós somos. Quão miúdos nós somos diante do grande desafio que é servir a Cristo. Então essa humildade, ela emerge daí, do conhecimento que temos de nós mesmos e da consciência aqui de uma vida que está ainda muito aquém da que deve ser. Nós lutamos para ser aquilo que queremos ser. Nós queremos ser pessoas boas, pessoas melhores, pessoas mais excelentes. Mas quando nós paramos e comparamos a nossa vida com a vida de Cristo, nós percebemos quão distante nós estamos. Por isso devemos ser humildes. Porque essa humildade vem também do reconhecimento que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Nós não podemos viver no mundo um minuto sequer sem o auxílio de Deus, sem o cuidado do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então aqui nós vemos as características desse andar, de onde vem, de onde emana essa humildade. Então devemos andar com toda humildade e mansidão, diz o texto. Mansidão, que algumas pessoas podem até confundir com fraqueza, com apatia, com pessimismo, mas não é isso. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. A mansidão é a suavidade dos fortes. A mansidão
é a força sob controle, é ser manso. A mansidão é o curvar-se diante da vontade de Deus, com toda mansidão. É saber que temos naquele momento até forças, recursos para, se for preciso, até revidar, mas nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós somos mansos, nós temos a mansidão. Isso deve fazer parte também do nosso andar de modo digno. Sabe, o apóstolo Paulo, alguém se refere a ele como um boi selvagem, mas que foi amansado por Jesus. É manso agora, se curvou diante da vontade de Deus, diante do senhorio de Cristo. Não mais recalcitra contra o arpão do tangedor. Se curva, aceita a vontade de Deus. Aleluia. Muito bem. Nós devemos também andar com toda humildade, com toda mansidão e longanimidade. Essa longanimidade fala de uma resistência paciente. Consiste em tantas coisas. Suportar o insulto sem amargura, ser tardio para irar-se. Tem até algumas pessoas que falam assim: olha, eu sou crente, mas eu tenho pavio curto, eu sou fácil de me irritar. Pois olhe, você precisa pedir ao Senhor que trabalhe no seu temperamento, para você ser amansado pelo Senhor, para você ter essa longanimidade. Alguém que é tardio para se irar, longânimo, que tem um ânimo longo, que não se irrita com facilidade. Mas diz que esse nosso andar também deve ser um andar onde nós suportamos uns aos outros em amor. Ser clemente para com as fraquezas dos outros, não deixando de amá-los. É isso sim. É dar o suporte. Não é te suportar com aquela ideia assim, dizer: olha, eu não amo essa irmã, eu suporto. Não é isso. É suportar, de dar o suporte, dar aquilo que a pessoa precisa para permanecer crente, para continuar na caminhada. E isso aqui é suportar. Sabe? É dar aquela força, é dar aquela palavra, é interceder por ela, é estar ali, oferecer ajuda, oferecer auxílio. É isso daqui, dar o suporte. Mas o texto também nos leva a falar que esse andar deve ser caracterizado pelo esforço na preservação da unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito, que resulta na paz. Uma paz com Deus. Aqui, essa unidade do Espírito, que não é nada de uniformidade, mas que fala de uma comunhão, de um só Espírito, de um só pensamento, de uma só motivação, de um só ânimo, de uma só alma. E essa unidade, irmãos, é uma unidade. Por que ela deve existir? Porque nós somos um só corpo, a unidade do Espírito Santo. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Está lá em Romanos 8:9. E nós temos o Espírito Santo. E é esse Espírito que promove essa unidade espiritual. Por
que devemos viver em unidade? Porque nós somos um só corpo. A igreja do Senhor é um só corpo. Não pode se fragmentar. Nós temos um só Espírito, mesmo Espírito que habita em nós. O Espírito do Senhor habita em nós. Nós temos o mesmo Espírito, muito embora tenhamos uma variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É o mesmo Espírito que deve nos animar. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos uma só esperança. A esperança da vida eterna. A esperança da volta gloriosa do Senhor. Essa é a nossa esperança. Que tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar. Que um dia nós vamos estar em outro lugar. Que todas essas lutas aqui passarão. Que todos esses desafios aqui serão vencidos. Que nós vamos chegar onde Ele disse que nós iríamos chegar. Lá no céu. Que nós vamos estar com Ele. Nesse lugar de gozo e delícias. Essa é a nossa esperança. Não é uma esperança num governo que venha implantar o reino de Deus aqui na terra, um governo humano. Não é isso. Nossa esperança, nossa só esperança, nossa uma só esperança, é essa esperança de que o nosso Deus está no controle de tudo e que no fim vai dar tudo certo. Tudo aquilo que nós desejamos, nós vamos receber. A esperança aqui. Um só batismo. A união de Cristo com a igreja. Um só Deus. Nós temos um só Deus. E Pai. Então nós somos irmãos em Cristo. Não podemos ficar, irmãos, nos degladiando, nos rivalizando. Nós somos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança nós temos. Uma só palavra, uma só fé. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e que age, que age por meio de todos e está em todos. Vejam só. Ele é sobre todos, Ele está acima de nós. Ele age por meio de todos. Nós somos e devemos desejar ser instrumentos pelos quais Deus abençoa e age nesse mundo. Instrumentos de Deus. E Ele, além de ser sobre todo e agir por meio de todos, Ele está em todos. Amém? Queridos, eu queria concluir esta palavra dizendo assim: se desejamos viver uma vida cristã abundante, temos que atentar para mais este conselho do Santo Apóstolo. Devemos andar de modo digno da nossa vocação, com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, nos esforçar para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, Tu sabes que nós Te amamos, Senhor. Tu sabes que nós somos pó. Tu sabes que nós somos frágeis, Senhor. E que nós dependemos inteiramente de Ti, Senhor. Tem muitas coisas que nós não podemos fazer. A maioria delas nós não podemos fazer, Senhor. E nós Te pedimos que nos auxilie, nos ajude, porque tem muitos problemas que nós não podemos resolver. Oh Pai, nesta noite, nós Te pedimos que o Senhor queira nos ajudar, de maneira que possamos ser pessoas melhores, que o Senhor nos ajude a melhorar em todas as áreas da nossa vida, para que possamos andar de modo digno da nossa vocação, para que possamos ser aquilo que Tu queres que nós sejamos,
para que possamos viver do jeito, Senhor, que Tu queres que vivamos, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá essa força. Seja conosco, meu Pai. Oh, meu Pai querido, nesse momento também eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor estenda as mãos sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, Senhor. Oh, meu Pai querido, que o Senhor repreenda toda enfermidade, que o Senhor repreenda toda virose, que o Senhor repreenda, Senhor, todos esses vírus, bactérias, tudo isso, Senhor, que trazem doença para o Teu povo. Que o Senhor repreenda no nome de Jesus. Que nós possamos logo, logo voltar à nossa rotina, Senhor, de poder estar na Tua casa te adorando, Senhor. Pai, abençoa os lares dos Teus filhos, as pessoas, Senhor, que esta noite foram alcançadas por esta palavra. Nos dá força, Senhor. Seja conosco em tudo. No nome de Jesus, abençoa toda a Tua igreja. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre a igreja do Senhor agora e para todos sempre.